Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma videoaula. Eu sei que faz tempo que eu não apareço por aqui, não tenho tido muito tempo para gravar nos últimos meses, acho que faz quase um ano a última videoaula, mas estamos aqui, né? Bom, a gente está numa época de transição da Xamarin para MAUI e, bom, ainda tenho lecionado dispositivos móveis com os Xamarin Forms e problemas ainda têm acontecido. Problemas no bom sentido, né? Então, vou passar aqui para vocês dicas de melhor desempenho, né? Para a gente desviar de alguns buracos. Você já está vendo a minha tela aí, a gente está na tela agora do Visual Studio 2022. Então, vamos começar pelo basicão. Vamos começar como que eu crio um projeto do Xamarin Forms. Então, chega aqui comigo. Essa é a tela de boas-vindas, né? Então, você clicou no seu atalho, você vai chegar aqui. Você vai vir aqui em criar um projeto. Aí, eu sempre passo o caminho completo para você. O que é o caminho completo? O template ele vai ficar aparecendo aqui, se você já criou aplicativo Xamarin antes, vai. Mas se for a primeira vez que você está fazendo isso, você vai ter que fazer um filtro aqui. Que filtro que vai ser esse? C Sharp, todas as plataformas, celular. Aí, você vai escolher aqui, ó, sempre aplicativo Android Xamarin Forms? Não. Você vai procurar aqui o aplicativo. Vamos vir aqui, cadê ele? Ah, só porque eu quero mostrar ele não vai aparecer? A gente tem que achar esse daqui, aplicativo móvel Xamarin Forms, né? E aí? Ai, só porque eu estou gravando agora não quer aparecer, né? Deixa eu colocar aqui todos os projetos. Não, todos os projetos. Filtra aqui para mim, celular. Ah, filtrou, né? Então vamos vir aqui na pesquisa. Aplicativo. Ah, agora sim, apareceu aqui. É bom que não aparece para mim, porque no seu também pode não aparecer. Então, o que a gente vai identificar? O aplicativo móvel Xamarin Forms ele vai permitir para a gente criar para Android, iOS e Windows. Só que tem um grande porém. Para a gente criar para iOS, se você está chegando aqui agora, você não sabe. Mas se você já foi meu aluno, eu já te contei isso. O iOS a gente precisa de um servidor de compilação com o macOS, que não é o nosso caso aqui, a gente não dispõe dele agora. Então a gente vai continuar aqui para próximo, né? A gente vai dar um nome para o nosso aplicativo, App Test Novo Aluno. A gente vai ter um local de salvamento. Se você está na sala de aula comigo, no laboratório, você pode escolher a área de trabalho. Se está no seu notebook, você vai ter que tomar cuidado com o OneDrive. O OneDrive ele vai estar sincronizando a sua área de trabalho e o OneDrive ele vai competir com arquivos do Visual Studio na hora que estiver na área de trabalho e não vai dar bom. Então, se está no seu notebook, cria uma pastinha separada no seu notebook, lá no Drive C, por exemplo, né? O que eu faço aqui no meu? Como eu quero encontrar, né, rapidamente, eu venho aqui no meu Drive D, eu tenho aqui uma pastinha chamada Dev, e aí eu vou salvar tudo aqui dentro de 2022, por exemplo, né? Então vou selecionar aqui e meus projetos vão ficar todos lá. Uma coisa importante, muito importante, mais um buraco que os alunos caem. Nome do aplicativo. Não pode ter espaço, não pode ter caractere especial, não pode ter acento. Local do projeto. O caminho inteiro, né? Não pode ter espaço, não pode ter acento, não pode ter caractere especial. E uma coisa super importante também, não crie o seu projeto direto no pendrive, não dá bom. Visual Studio ele não é da hora com pendrive. E eu vou te explicar por que ainda nessa videoaula, porque vai ser uma completa, não vamos falar de compilação, bastante coisa, então segura aí que você vai descobrir por que não é legal você ter um caminho com acentos aqui e nem dentro de um pendrive. Outra dica que eu deixo para você é um caminho bem curto, tá vendo? Um caminho curtinho, né? Sem grandes pastas e tudo mais. Então, vamos vir aqui, criar. Ele vai me pedir agora o seguinte, ó. Ele deixa, o Xamarin, alguns templates prontos para a gente. Mas não interessa isso agora, porque a gente está aprendendo, né? Então eu vou pegar aqui o aplicativo em branco. E aqui nos projetos, o que nós vamos fazer? A gente vai deixar o Android marcado, sim, a gente quer criar o aplicativo para o Android. O iOS eu não tenho servidor de compilação, então eu vou desmarcar. E o Windows eu vou deixar marcado com uma ressalva. Se você quiser testar no seu computador, abrir seu aplicativo no Windows sem usar o emulador, legal.
Agora, se você não vai programar utilizando o Windows, você pode desmarcar. No meu caso aqui, eu vou o quê? Eu vou deixar desmarcado, porque eu não vou executar no Windows, eu vou executar direto no meu emulador. Então, vou vir aqui, tudo mais, e criar. Processo de criação do projeto. Demora, Thiago? Depende da tua máquina, né? Vamos conversar de máquina enquanto isso. Ó. Vou trazer aqui para vocês verem a minha humilde máquina. E eu ainda tenho aquela máquina lá das primeiras videoaulas de 2020, né? Então, olha só. Intel Core i7 e i7, quem dera, né? i5 de 7ª geração, 4 threads, 2 núcleos físicos. Sim, eu sou sofredor, né? É difícil. Eu preciso de uma máquina melhor. Ah, e ele abriu meu Visual Studio no outro monitor. Deixa eu arrastar ele para cá. Então aqui, o que nós temos? Ó, a gente tem os projetinhos criados. Olha aqui rapidinho, as dependências está com uma exclamação, porque ele está restaurando os pacotes nuggets da dependência. Assim que ele terminar de restaurar, esse sinalzinho aqui ele vai sumir. E isso vai depender da velocidade da sua internet e da velocidade do seu computador. Como você estava vendo aqui, o meu i5 está sofrendo bastante, né? Estou usando bastante memória RAM, estou com outras coisas abertas. E quem salva a minha vida aqui é o SSD. Então, se você está pensando em programar para mobile, você está pensando em começar com essa vida, memória RAM e SSD são muito bem-vindos, assim como o processador com maior quantidade de núcleos que você conseguir. Aqui terminou de restaurar, né? Então as dependências aqui tá tudo certinho, né? Que é o meu pacote do Xamarin Forms, o Xamarin Essentials e a .NET Library. Então a gente vai vir aqui e nós já vamos mandar executar o nosso aplicativo. Mas antes de executar, como eu imagino que você talvez esteja instalando o Xamarin agora, aliás, instalando o Visual Studio e está começando a programar, vamos dar só uma olhadinha na parte de SDK e de emulador para você entender umas coisas. Então, vem aqui comigo. Ferramentas, Android, SDK Manager, primeiro. Confirma tudo. Aqui, gente, o que nós vamos ter? Tem o repositório da Microsoft, que está vinculado, que tem a SDK do Android e outras ferramentas. E aqui eu vou te mostrar o seguinte, ó. Eu tenho alguma coisa instalada do Android 12. Então, quando você clica aqui para ver, você vai ver que eu tenho aqui, ó, a SDK do Android 12, que é pequenininho, ó, tem 53 megas. E eu também tenho uma imagem de 1 GB que já está instalada. Que o meu emulador, ó, Android 12, está usando essa imagem. Isso daqui é importante falar, porque às vezes você marca todas as imagens, vai comer 4, 5 GB do seu computador à toa. E se você comprou um SSD chorado, né, pequenininho, para quê, né? Então deixa marcado aqui só a imagem que você vai usar. Eu também deixei aqui do Android 11, ó, uma imagem que eu acabo usando às vezes, quero fazer um outro teste, e a minha compilação, a minha SDK. O que você pode fazer? Deixa aqui, ó, uma imagem só, não precisa mais do que isso. E outra coisa muito útil, a gente vai vir aqui em ferramentas agora, extras, deixa marcado aqui o Google USB Driver, porque aí você pode espetar o seu celular no computador, você vai habilitar o modo desenvolvedor no seu celular, você vai habilitar a depuração USB, e aí você consegue programar no Visual Studio e executar o teu aplicativo direto no celular. Outra coisa útil aqui, né? Talvez não seja tão útil aqui. Se a sua máquina for Intel, você pode habilitar o Intel HA-XM. Ele vai ser muito rápido para executar as coisas no seu computador. Para isso é importante, pode dar um trabalhinho. Você vai ter que verificar se na tua BIOS está habilitado o VTD e o VTX, se no seu Windows, lá no painel de controle, remover programas, o Hyper-V está desabilitado, e aí sim você consegue instalar esse driver HAMX. Eu vou deixar na descrição do vídeo um post que eu fiz no meu blog explicando como que você pode fazer tudo isso, que é um assunto mais de virtualização, é outra coisa, vai valer a pena, então depois você dá uma olhada lá se for o seu caso. Se você tiver no micro AMD, vai lá no painel de controle, habilita o Hyper-V e seja feliz. Bom, do nosso gerenciador aqui é só isso, de SDK. Agora, vamos fazer o seguinte.
A gente já vai clicar para abrir o emulador. Na hora que o emulador estiver aberto, a gente vai conversar sobre ele. Mas enquanto isso, eu vou te contar outra coisa. Processo de compilação, depuração, restauração de pacotes. Então, vem aqui comigo. Antes desse processo de compilação e tudo mais, vale a pena a gente dar uma passadinha de olho aqui em como que está o nosso gerenciador de soluções. Gerenciador de soluções. Duas soluções, aliás, uma solução, dois projetos. Por que dois projetos? O primeiro é o projeto comum, onde a gente passa a maior parte do tempo programando o aplicativo, e o projeto Android, porque lá naquela caixinha, lá no começo, eu marquei só o Android. Se eu tivesse marcado o Windows e o WP, ia aparecer aqui também. Aí eu teria 4 projetos na mesma solução. Então, estamos aqui, né? Os nossos arquivos estão bonitinhos. Vamos compilar o nosso projeto do jeito que ele foi gerado pelo Visual Studio. Dei o play no emulador. Como é a primeira vez, ele inicia aqui, ó, saída, mostrar saída de compilação. O que ele está fazendo agora? Ele está pegando o código C#, ele está gerando um binário disso, vai passar para SDK lá no Java e vai gerar o arquivo APK. Gerou o arquivo APK, ele transfere isso para o emulador e é feita a instalação. A gente consegue ver esse processo todo aqui na saída do Visual Studio. Mas é claro que quando você não está muito atento, isso acaba sendo sempre a mesma coisa. Então, acompanhe aqui comigo o que está rolando. Já abriu aqui o meu emulador, né? Ele está ligando, né? Ele está restaurando aqui. E esse processo ele está acontecendo antes da compilação. Então, aqui está abrindo o emulador, né? Estou feliz, está rodando rapidinho por causa daquele driver que eu te falei, Intel HXM. Uma observação que eu vou deixar para vocês é a seguinte. Eu estou usando o Windows 11 e a versão que eu baixei aqui do Visual Studio, eu fiz algumas modificações para testar alguma coisa da Mawai. Então veio um emulador diferente para mim. E esse emulador diferente ele está serrilhado. Esse problema eu ainda não tive tempo de pegar para resolver. Porque como eu estou usando um negócio que é meio beta, então estou sujeito a esses problemas. Mas a única coisa que acontece é a visualização do emulador está com esse serrilhado e você pode achar isso estranho. Então, problema da versão do emulador. Muito bem. Então, enquanto ele vai compilando aqui, vamos ver o seguinte. Eu tenho aqui, né, a minha guia de saída. Ele começou a fazer a build. Ele está iniciando aqui o emulador. Isso aqui é o processo de compilação, Thiago? Não, não é. Aqui ele está restaurando o meu emulador, daqui a pouco ele vai abrir aqui, ó, ele está startando. E assim que ele estiver pronto, o Visual Studio começa a compilar o meu projeto. Pois é, né? Não era para estar aqui na parte de compilação, mas fazer o quê? Né? Quiseram fazer assim. Aqui na saída, e isso é uma coisa que você talvez possa precisar no futuro, ó, a gente pode ver diferentes itens. Então a gente pode ver gerenciador de pacotes. Isso é importante porque já aconteceu comigo. Estou dando aula no laboratório, na faculdade, e o firewall da instituição bloqueia o gerenciador de pacotes do Visual Studio. E aí o projeto dá erro por falta de pacotes. Não porque o pacote deixou de existir, mas porque o Visual Studio não conseguiu pegar o pacote na internet. Então, a gente pode ver essa saída aqui. Então, se a gente vir aqui, ó, qual que é a mensagem que ele está dando? Demorou 3 segundos para restaurar os pacotes do projeto. Deu tudo certo, obrigado, né? E aproveitando que a gente está aqui, que a gente está dando uma olhada nesses itens, né? Olha o tamanho desse caminho. Olha só. Por isso que eu falo para vocês, tudo que a gente puder deixar aqui, ó, a raiz curtinha é melhor, para não esbarrar nesse problema de caminhos muito longos e eventualmente alguma configuração do Windows barrar a gente. Outra coisa que nós temos aqui, saída do Xamarin, de qualquer coisa que ele esteja fazendo aqui. Ordem de compilação, muito bem. Então ele começa compilando o nosso projeto comum. Se não tiver nenhum erro de sintaxe nele, ele vai gerar um arquivo DLL do projeto comum. Esse arquivo aqui, ele vai usar para gerar uma DLL lá do nosso projeto Android. Se der tudo certo com a geração dessas DLLs, né, e isso é sintaxe XAML, sintaxe do C#,
ele vai chamar para a gente a JDK, vai aparecer aqui na saída e você vai conseguir ver o arquivo nativo, né? Vamos colocar assim entre aspas o binário APK sendo gerado. Mas tá demorando pra caramba isso aqui, né? Dura ter computador lento é isso, né? O que é isso aqui? Não, wait. Ele tá nisso ainda? Bom, eu acabei de falar para você, né? Se você quiser programar para mobile, você ter hardware potente, né? Que não é o meu caso, né? Mas por conta de salário de professor. Bem que eu queria ter um hardware mais potente para me livrar desses problemas. Bom, se você estiver programando e estiver demorando também, faz parte do jogo, tá? Então isso vai acontecer por dificuldades de hardware que a gente tem. Inclusive, a gente até pode aproveitar, né, para estudar um pouquinho da estrutura aqui do sistema operacional. Você vai ver o seguinte, né? Tá aquela piada, né? Eu paguei 100% do computador, eu quero usar 100% dele. Eu estou usando praticamente toda a minha CPU aqui. E aí a gente consegue ver aqui, por exemplo, que é o processo do Visual Studio, né, que está monopolizando tudo aqui. E deu um erro ali. Ah, coisa horrorosa, né? Por que tem que dar esse erro aqui agora, né? O que é isso aqui? Nossa, não, aguardar, aguardar. Devia ter fechado bastante coisa antes de começar a gravar a aula, né? Mas é bom que a gente teste um cenário num micro ainda mais ruinzinho que o meu. Aqui, ó, você percebe que ele chamou a JDK, né? Então, a JDK que está trabalhando agora, ela está gerando para a gente o arquivo APK, que daqui a pouco já vai ser instalado aqui no emulador. Isso se ele aguentar, né, pelo jeito aqui, né? Ai, 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 eu acostumei com os micros do laboratório. Fiquei mal acostumado, né? É importante, né, você compilando os aplicativos, se você abrir o teu gerenciador de tarefas, você vai ver aqui que um subprocesso, né, quando ele termina, quando o MS Build acaba de fazer o trabalho dele com o Xamarin, ele vai pegar e vai passar aqui para a JDK, né? E agora, como ela está usando mais, né, porque ela que está trabalhando, você vai conseguir ver isso com mais detalhes. Outra coisa importante da gente notar, né, é a quantidade de uso de memória RAM. Então, não faça igual eu. Deixa só o essencial aberto na hora que você for programar. E aqui, né, o que nós temos? Vou minimizar ele aqui. Deu certo a geração do nosso DLL do Android. Ele terminou de restaurar o emulador, né? Você viu que ele estava gerando, né, o nosso arquivo APK. Você vê aqui que ele achou, né, as versões bonitinho. E chamou, né? Vamos ver o log aqui. Até o log mudou nessa versão nova, porque ele tinha o endereço do APK bonitinho. Ah, não, tá aqui, ó. Então, olha só. Lá no nosso diretório do nosso projeto, ele gerou o arquivo APK, ó, nesse caminho grandão. Então, lá dentro do diretório bin, ele gerou o nosso APK bonitinho. Agora, ele já assinou, né, o aplicativo, signed bonitinho, já encontrou o emulador aqui que está em execução e vai abrir agora. Se tudo der certo, já está implantando aqui. Aí a gente vai receber essa mensagem de boas-vindas do Xamarin. Bom, eu havia planejado uma videoaula curta, está com quase 20 minutos já. Você me desculpa, mas vai valer muito a pena você assistir esses 20 minutinhos aqui para desviar, né, dos problemas. E bom que acontece os problemas comigo aqui, você já fica ciente também. Bom, para minha felicidade, os meus alunos agora em 2022, a gente tem laboratório novo. Então, a gente não passa tanta dor e sofrimento igual eu estou passando agora. Obrigado. Olha, realmente está demorando muito. Plantação bem sucedida, ok. Está iniciando agora o processo de depuração. Isso é importante, ó. Você vai ver que a depuração ela vai trocar a cor das minhas barras aqui no Visual Studio. O aplicativo abriu, muito bem. Agora a minha barra trocou de cor. Se você estava comigo no Xamarin na versão 2019, ela ficava laranja. Agora está um vinho, talvez aqui, né? O Visual Studio, ele está inicializando o Hot Reload do XAML ou do XAML. Recarga dinâmica, Hot Reload, mesma coisa.
e aí você vai perceber por que que isso é importante. Então, acompanha aqui comigo essa parte aqui que vai ser muito útil para você, ó. Botão de stop, ele vai dar o stop na depuração. Aí você pensa, Thiago, o que é uma depuração? Acontece assim, antes lá na nossa guia de saída estava marcado aqui compilação, agora está marcado depuração, por quê? Tudo que for acontecer aqui no nosso aplicativo, cliquei num botão, coloquei um texto, gravei um arquivo, você vai conseguir ver tudo aqui. É uma espécie de log, né, do que está acontecendo. E aqui você consegue acompanhar várias chamadas, né, tudo que está acontecendo por trás das câmeras no seu aplicativo. Então, se você der um console.writeLine em algum lugar do teu aplicativo, vai aparecer aqui, o que é muito bom para você fazer uns testezinhos, né? Outra coisa importante é o nosso botão aqui de reiniciar. Se você fizer alguma alteração no código, e você pode alterar, né? É só você abrir aqui e editar o arquivo, você vai dar o reiniciar, ele vai recompilar o teu aplicativo. Pô, Thiago, mas vai demorar esse tanto que demorou agora no começo? Não, vai ser só uma modificação incremental. Então ele já é inteligente nesse ponto. Ele muda só o que você mexeu e é bem mais rapidinho. Existe aqui também ó, o Hot Reload para C Sharp. Né? O Hot Reload ele já existe bem aqui no XAML. Ó. Se eu abrir o arquivo XAML e editá-lo, né? Se eu fizer uma mudança nele, ele já vai aparecer na interface para mim. Mas se eu adicionar um comportamento, né, um clique de botão, algo do tipo, diz que já funciona. Né? Eu acho que ainda não está tão redondinho aqui. Mas o Hot Reload do XAML já está muito bom. Só isso aqui eu acho que já facilita muito a nossa vida na hora de desenvolver, principalmente na hora de montar a interface. Então, vamos considerar bastante isso daqui. E bom, outras coisas úteis. Né? Você está vendo eu digitar aqui e o emulador está o tempo inteiro aqui em cima. Já me perguntaram por que o meu é assim. O meu é assim porque aqui nos 3 pontinhos eu vou abrir as opções do emulador. Vamos trazer para outra tela aqui. Settings, Emulator Always on Top. Então deixa marcado aqui que ele sempre vai ficar disponível para você. Eu gosto, né? Principalmente com telas pequenas, igual estou gravando a tela aqui do notebook, então ajuda, né, na hora de desenvolver. Se você está com uma tela mais larga, talvez não faça tanta diferença que você põe o visual de um lado, o emulador do outro. Você que decide. Muito bem. Vamos testar se esse Hot Reload aqui está funcionando? Vamos criar aqui um botão e dar um clique para ele. Então, button, text, olá, clicked, gera para mim um manipulador de eventos. Vamos fechar a tag do botão, importante. Fechou a tag do botão, fechou a tag do botão. Salvar aqui, o nosso botão tem que aparecer aqui. Olha, não apareceu o botão, né? Está todo coisado aqui. Ah, eu já sei por quê. Coloquei o botão no lugar errado, né? Eu não posso colocar o botão dentro de um frame. Deixa eu minimizar isso aqui. Porque o frame só aceita um elemento. Fora do frame eu posso. Ah, ele está aqui. Tem uma ação, mas não está sendo processada. Vamos fazer um testezinho aqui dessa ação. Então, esse princípio básico, né, criar um elemento aqui, interface XML, arquivo CS aqui atrás. Talvez a gente pode entrar em detalhes nisso nas próximas aulas, mas nunca foge disso. Bom, depende, né? Se você já assistiu a videoaula sobre MVVM, foge, mas é outra história. Oi, Hot Reload. Ok. Muito bem. Está salvo, né? Vamos ver se ele funcionou aqui. Não rolou, não mostrou o display alert. Vamos colocar aqui e ver se ele vai. Não deu nenhuma mensagem de erro, vamos ver. Também não funcionou. Bom, Hot Reload eu estava duvidando que você ia acontecer, né? Então vamos fazer o seguinte, fiz uma alteração aqui no código C Sharp, né? Vamos clicar aqui no botão de reiniciar. Olha o que ele faz. Ele parou a depuração, fechou meu aplicativo e ele vai fazer agora aquela compilação incremental.
Vamos lá. Nossa, vê que ela é bem mais rápida, né? Comparando com a outra que a gente fez, com a primeira. E lá vamos nós. Eu acho que eu sou péssimo no YouTube, né? Que eu não pedi para você se inscrever no canal, compartilhar, etc. Faz isso, me ajuda. E tá aqui, né? Uma mensagem bem feiosa, né? Mas aqui funcionou, ok. Já dá pra gente fazer bastante coisa, né? Bom, outra coisinha simples, né? Gerenciador de soluções. Você vê que eu uso esse recurso aqui, né, do ocultar automaticamente. Se você fechar ele aqui, sem problemas, aqui no menu exibir, você vai conseguir abrir ele de novo, né, e um monte de outras coisas. Vale a pena dar uma navegada aqui nos menus para ver, né? Bom, na próxima aula, nessa próxima videoaula, eu vou gravar um pouquinho sobre Git para vocês, né? Como que abre o projeto do Git no Visual Studio, né, e vice-versa. Espero que você tenha gostado. E comenta aí, né? Fala alguma coisa, vê se você gostou, que a gente vai conversando. Obrigado, até a próxima.